Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia, famílias! Uma boa semana para todos nós. Bom dia! Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 10 brincadeiras para estimular crianças com atraso. Então, encaminha essa aula para outras pessoas, clica aqui no aviãozinho, manda para outras pessoas, para a gente poder ter mais famílias aqui participando e receberem, né, as orientações sobre as brincadeiras. Muito bom dia Tati, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Fernanda. Chegando para nossa aula de hoje, nossas aulas de segunda. Sempre com muito conteúdo, com muita dica de estimulação. Bom dia, Emerson, tudo bem? Vem chegando para as nossas aulas, para a nossa aula de segunda. Hoje com dicas de brincadeiras. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui, por favor, de onde vocês são, qual cidade que vocês estão me vendo aí, participando da nossa aula, para eu saber, né, até onde nossas orientações, as minhas orientações aqui de estimulação estão chegando. Então, bom dia Esther, bom dia Milena, sejam muito bem-vindas. De onde vocês estão falando? Coloca aqui para mim a cidade, o estado, o país, de onde vocês estão falando. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Conseguindo me ouvir? Ótimo. Barra da Tijuca, pertinho aqui de mim, Tati. Muito bem. Muito bem. Bom dia. Rio de Janeiro, São Paulo. É Lapa que chama, Emerson? Lapa? Oh, bom dia, Esther, da Rio de Janeiro também, Esther. Bom dia. Tudo bem? Coloquem aí para mim de onde vocês são. Sejam bem-vindos. Mandem um aviãozinho para outras famílias. Mandem no grupo de pais, porque é muito importante. Yes, isso aí. Muito bem, Emerson. Seja bem-vindo aqui com a gente. Mandem no grupo de pais, no grupo de profissionais, porque a minha aula aqui, como vocês já acompanham, sabem que ela é muito prática, muito voltada para essa estimulação da família, dos professores, dos terapeutas. Então, compartilha lá para a gente poder ter mais pessoas aqui. Como vocês sabem, ela não fica gravada aqui no Instagram, então o importante é estar aqui ao vivo, participar, compartilhar as experiências, para a gente poder buscar cada vez mais a estimulação. E ao vivo eu tenho a possibilidade de responder sua pergunta, falar sobre a sua situação específica, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, já que o pessoal tá chegando, né? Porque aí eu vou ouvindo aqui. Teve uma família que me escreveu no privado e que me mandou uma sugestão que eu gostei da sugestão e aí queria compartilhar com vocês. Ela pediu se eu não poderia fazer um dia ao vivo, assim, uma dessas minhas aulas de segunda, como uma consultoria ao vivo, uma consultoria online. Eu faço algumas dessas, mas são famílias dos nossos pacientes, né, as orientações parentais. Mas aí ela falou: Bárbara, eu sou de longe, é uma família, na verdade, de Minas que acompanham a gente, acompanha o meu trabalho. E aí ela falou: eu queria trazer um pouquinho das situações que acontecem com meu filho e queria que você tentasse me orientar, lógico, dentro do possível, do online, sem conhecê-lo, me desse sugestões do que eu poderia fazer, quais as atividades. E aí eu achei interessante, realmente, lógico, tem coisa que eu não consigo fazer porque eu não conheço a criança realmente, não estou em atendimento, mas algumas orientações mais gerais para ajudar a família naquele momento eu conseguiria. Vocês acham isso uma boa ideia? Coloca aqui para mim se vocês acham que seria bacana uma consultoria online, né, para a gente falar especificamente de alguma criança. Eu iria abrir aqui e aí quem quisesse se sentisse à vontade
entraria, né, para poder a gente fazer. Então, seria bem legal. Então vamos lá, gente. Bom dia para todos. Hoje é segunda-feira, então bem-vindo às nossas aulas de segunda, 9 horas. Toda segunda-feira, 9 horas, eu estou aqui dando aula para as famílias, ajudando na estimulação em casa, que esse é o meu principal foco, trazer informações para vocês fazerem em casa com uma linguagem prática, com uma linguagem bem simples e dando sugestões de atividades. Então eu trago sempre, revezo no mês, né, aulas que são mais teóricas, mais técnicas e aulas que são mais práticas, porque vão ajudar as famílias na estimulação do dia a dia, ok? Então hoje a nossa aula é sobre brincadeiras que estimulam. Eu fiz uma lista aqui. Lógico, eu tenho uma infinidade de brincadeiras que estimulam, mas eu fiz uma lista aqui de 10 brincadeiras que são algumas das que eu mais gosto, que a gente mais usa aqui para fazer estimulação. E aí eu quero ir fazendo essa troca com vocês, tá? Eu vou colocando aqui as brincadeiras, vou trazendo e vocês vão também me respondendo o que vocês estimulam em casa nessas brincadeiras, se vocês têm outras sugestões de brincadeiras, tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, especialista em educação especial, especialista em análise do comportamento aplicado e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, tanto aqui no Instagram, no nosso feed, eu compartilho muito conteúdo, faço, né, um conteúdo preparado para essa estimulação e esse trazer conceitos importantes para as famílias, como lá no YouTube. Quem ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, entra no YouTube, coloca Autonomia Instituto, se inscreve, porque tem, dá para fazer um Bárbara Flix lá, gente. Hoje é a nossa aula 31, então olha quantas aulas e quanto conteúdo. Tem um curso completo lá de graça para vocês, com aulas de 30, 40, 50 minutos, então não percam, tá bom? Então vamos comigo. Eu vou começar com a brincadeira que é a queridinha aqui do Autonomia. Não sei se com vocês também é assim, que é a bolha de sabão. Gente, bolha de sabão é aquela brincadeira que é barata, é fácil e estimula muita coisa, muita coisa. Então, a minha sugestão para vocês é sempre ter uma bolha de sabão, né? Aquela simples mesmo do dia a dia, não precisa ser cara, nada disso. Mas o mais importante é vocês entenderem o que vocês vão estimular com essa brincadeira. Porque o importante quando a gente vai fazer estimulação de uma criança não é nem a brincadeira em si, é o que eu vou estimular com essa brincadeira. Então, me responde aqui, o filho de vocês gosta de bolha de sabão? Coloca aí sim ou não, para eu saber aqui se as crianças daí são bem parecidas com as nossos pacientes, porque aqui, bolha de sabão, eles amam de paixão e é uma das brincadeiras que não pode faltar. Todas as salas têm várias bolhas de sabão, né? Bom dia, Kelly, tudo bem, meu amor? Então, a bolha de sabão a gente pode estimular várias coisas. Então, a gente pode, por exemplo, estimular a criança a apontar. Se ela ainda não aponta. Então você vai colocar essa bolha de sabão. A Mayara falou demais, eles amam, né, Mayara? E a gente aproveita disso, porque nada melhor do que a operação motivadora, algo que motiva o nosso paciente. Terapia ABA é isso, é motivação, o que eles amam. A gente aproveita disso e estimula, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que se o meu paciente se o meu filho ainda não aponta, então eu vou usar o interesse dele pela bolha de sabão para apontar. A Kelly falou, que o dela também adora. Para apontar, então eu vou colocar essa bolha de sabão fora do acesso dele, no local mais alto, mas que seja visível para ele. E aí, quando ele quiser, eu vou dar ajuda, falar, aponta! Se ele não apontar sozinho, eu dou ajuda, seguro só assim no dedinho, tá, gente?
E aí ele aponta e aí eu faço a bola de sabão, a bolinha de sabão várias vezes para ele. Depois o que eu faço, gente? Fecho a bolinha, guardo lá de novo em cima, né, da prateleira, do armário, que ele veja, para criar outra oportunidade para que ele aponte de novo. Então, o importante quando a gente vai fazer esse tipo de brincadeira de rotina sensório-social, né, como a bolha de sabão, é a gente criar várias oportunidades para que a criança faça o comportamento que a gente está precisando, tá? Então, o apontar. Outra brincadeira que eu posso fazer com a bolha de sabão é o contato visual. Então, o que eu posso fazer? Brincar com a minha criança, engajar, fazer várias bolinhas de sabão, ele tá lá, ajuda ele a pegar com a mão, com o pé, e aí eu começo a dar uns intervalos, eu começo a parar um pouquinho para que ele me olhe, faça um contato visual e peça para que eu continue. Aí quando ele te olhar, você fala, você quer mais bolinha de sabão, você quer mais. Aí você faz mais, para um pouquinho, para ele te olhar de novo. Então a gente chama isso de um treino de mando para continuidade da atividade. Por quê? Porque ele está te solicitando através do olhar, mando por contato visual. Ele está te solicitando para que você continue. A criança que já fala, você vai solicitar o quê? Que ela te peça. Quero mais, eu quero mais bolha de sabão. Então, assim, você vai trabalhar o repertório que aquela criança tem para que você faça a estimulação usando a estratégia, né? Usando como brincadeira a bolha de sabão. Mas o importante é você focar no comportamento-alvo que você quer atingir, que você quer desenvolver com aquela atividade. Outra brincadeira bem legal de fazer com a bolha de sabão, e que algumas crianças sabem, mas outras não, é de você pegar realmente a bolha. Então tem criança que automaticamente quando você faz bolinha de sabão, ela vai atrás pegando com a mão, colocando o pé, outras não fazem. Então se ela ainda não faz, é uma atividade legal também de você treinar com a bolinha de sabão, tá bom? Então, essa foi a primeira atividade que eu trouxe aqui. Tem inúmeras outras, né, gente? Daria para eu fazer uma aula de 40 minutos só de bolha de sabão. Mas como eu me propus a trazer 10 brincadeiras, eu vou passando e vou falando um pouquinho de cada, tá? Bom dia, seja bem-vindo aí, quem tá chegando, para nossa aula de segunda. Toda segunda, 9 horas, a gente tem aula aqui no Instagram para ajudar as famílias na estimulação em casa, tá bom? Outra brincadeira que as crianças amam é massa de modelar. Então, assim, massinha de modelar não pode deixar de ter em nenhum lugar, né? E assim, a minha orientação... Bom dia, Aline! A minha orientação, inclusive, é que vocês não comprem massa de modelar muito cara e observem, porque tem massa de modelar que ela é muito grudenta. Então não comprem esse tipo de massa de modelar, porque as crianças não gostam e realmente incomoda de ficar grudando massa de modelar na mão, né? Então quando vocês forem comprar, comprem aquelas que não são tão grudentas, que são fáceis de amassar, mas não são grudentas, para você brincar. E compre uma massa de modelar barata, por quê? Porque você vai brincar, daqui a pouco essa massinha fica dura, porque ela vai ficando suja, vai caindo no chão, e aí o que você faz com ela, gente? Ela foi barata, você brincou, você joga fora, você compra outra, tá? Eu pelo menos faço muito aqui, compro aquelas bem baratinhas, porque de semana em semana, de 15 em 15 dias a gente troca, é mais prático e acaba sendo mais barato do que eu comprar aqueles potes mais caros que acabam não durando tanto também. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer com massa de modelar. A gente pode fazer, né, com molde normal, faz a criança bater, faz a criança fazer a minhoquinha, fazer bolinha. A gente pode trabalhar a imitação, então a gente faz, a criança faz. A gente vai trabalhar a coordenação motora fina, então ela amassar, né? Ela fazer com o dedinho, então você pode fazer a cobrinha e ela ir fazendo, ó, com o dedinho. Você pode fazer com o próprio lápis, né? Pega um lápis, aqui eu tô com uma lapiseira, mas pode pegar um lápis, a criança que já tem essa pinça para ela fazer na massa de modelar. Você pode usar essa infinidade de moldes que a gente tem
para poder brincar. Você pode fazer, por exemplo, uma cobrinha e pegar uma tesourinha dessas escolares, né? E fazer a criança cortar em pedacinhos. A criança que já tem uma boa coordenação motora, a que não tem, você vai trabalhar principalmente coordenação motora fina. Tá? A criança que já tem uma boa coordenação motora, o que é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar ela fazer as letrinhas com a massa de modelar, você vai trabalhar ela fazer os números, ela cortar na quantidade. Eu fiz semana passada uma atividade com um paciente aqui de 10 anos. E aí eu fiz exatamente isso. Eu dava um número para ele, ele tinha que identificar o número, nomear o número, e aí com a massinha de modelar ele tinha que cortar pedacinhos com aquela quantidade de número, aquela quantidade que eu mostrei. Então, se eu mostrei o número 5, ele identificava o número 5, ele nomeava o número 5 e ele tinha que cortar a massinha em 5 pedacinhos para colocar perto do número 5. Então, você pode criar muito, massa de modelar tem muito. Quem já está lá inscrito no canal do YouTube, no Autonomia Instituto, quem não está, vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Mas quem já está, vai lá, procura, tem um vídeo meu que eu fiz alguns meses atrás só sobre massa de modelar. Como fazer estimulação com massa de modelar. Gente, são 40 minutos com um monte de dicas de como fazer atividades com massa de modelar. Então, terminou esse vídeo aqui, corre para lá e já pega essas dicas também, tá bom? Então, brincadeira 2, massa de modelar. Brincadeira 3, gente, tinta. Coloca aqui pra mim se seu filho gosta de brincar com tinta ou se seu filho não gosta, porque tem crianças que não gostam de brincar com tinta. Coloca aqui pra eu saber se seu filho gosta de brincar com tinta ou não gosta. Sim ou não? Enquanto isso eu bebo uma aguinha. Tem criança que gosta muito de brincar com tinta, tá? Gosta de fazer com pincel, gosta de fazer com o dedo, gosta de sujar a mão, maravilhoso. Tem outras crianças que ainda não gostam de brincar com tinta, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer com a criança que não gosta de brincar com tinta, gente? Respeitar a zona de conforto dela. Se a criança não gosta que você suje a mão dela com tinta, você não vai pegar e vai sujar a mão dela e vai deixar ela chorar. Isso a gente não trabalha de maneira nenhuma. Isso não é intervenção ABA, isso não é terapia, isso não é ético, nada disso, tá? Agora, se ele não gosta, eu vou deixar pra lá? Não, eu vou estimulando de uma maneira lúdica, eu uso pincel porque aí ele não se suja, eu deixo ali do ladinho um lenço umedecido para limpar toda hora a mãozinha, a hora que sujar e ele ficar incomodado. Então eu vou fazendo o processo, gente, de dessensibilização dessa criança para que ela, aos poucos, queira brincar com a tinta, que seja algo divertido. Então, assim, quem tem que colocar diversão naquela atividade é o adulto que está fazendo a atividade. A obrigação é nossa que aquela atividade seja prazerosa e divertida, entenderam? Então, façam desse momento muita diversão. A Luciana colocou, viciada em tinta, ama fazer transferência das cores entre recipientes e pintar também. Que ótimo, Luciana, muito bom. Então, aproveite. Gente, tinta, você vai fazer com um pincel, então pega um papel pardo, um papel 40 quilos, aquele grandão, uma cartolina e pinte livremente com a criança. Deixa ela pintar, deixa ela fazer com um pincel, fazer várias cores, misturar as cores, deixa ela explorar a tinta, ok? Outra atividade que você pode fazer com ela é já começar a fazer com que essa criança pinte dentro de um limite. Então você pode fazer um círculo e ensinar a criança a pintar dentro do círculo. Você pode fazer um quadrado e ensinar a criança a fazer pintar dentro do quadrado. Se essa criança já identifica cores, você pode fazer um círculo vermelho e um quadrado azul. Então o círculo, ela vai identificar a cor vermelha, você vai perguntar para ela: que cor é esse círculo? Vermelho. Pega a tinta vermelha. Ela vai pegar a tinta vermelha e vai fazer. Então você está trabalhando nomeação, identificação com ela, formas geométricas, tudo isso. Você pode também fazer pintura com o dedinho. Então a criança coloca o dedinho na tinta e vai fazendo pintura com o dedinho. Então é maravilhoso que vai trabalhando a parte sensorial também.
Outra atividade com tinta que as crianças aqui amam é tinta com cotonete e tinta com esponja. Então você pega, por exemplo, o cotonete, compra um bem baratinho, né? Na verdade, hastes flexíveis, né? Tô usando marca aqui. Você compra e aí você compra um bem baratinho e aí a criança pega, ela molha na tinta o cotonete e ela vai fazendo ali a brincadeira dela, o caminho. Às vezes eu faço até um caminho mesmo, eu faço uma linha reta azul, faço uma linha curva vermelha, faço zigue-zague amarelo, vou fazendo assim, desenhos diferentes e de cores diferentes. Então a criança ela tem que olhar o desenho, ela tem que identificar a cor, ela tem que nomear a cor, ela vai parear com aquela que ela tá vendo e a tinta, aí ela pega o cotonete e vai fazendo bolinha do lado da bolinha na tinta, ali na linha, porque aí eu também estou trabalhando coordenação motora, percepção visual, controle inibitório, estou trabalhando muita coisa em uma atividade simples que tem papel, tinta e cotonete. Então, pensem nisso, né? Uma atividade legal com tinta também é você pegar uma caixa de papelão e fazer a criança pintar. Então, criar uma casinha, criar um fogãozinho com essa caixa e a criança ela pinta e você vai trabalhar o lúdico com ela através desse papelão. Então, caixa de papelão, gente, não joguem fora, aproveitem. Tem uma aula minha lá no YouTube também sobre atividades com sucata. Então, não percam, aproveitem e peguem lá também essas dicas. Então, gente, tinta é uma infinidade. Comprem tinta, principalmente guache, que sai com água, para não manchar nem roupa e também não ficar aquela... Tem algumas tintas que elas ficam na mão e que elas não saem. E as crianças não gostam, ficam incomodadas com aquilo. Então, sempre comprem a tinta guache que dilui em água, que sai com água, tá? Para poder facilitar. Então, essa foi a dica 3 de brincadeiras, tinta. Dica 4, blocos de montar. Seu filho gosta desses bloquinhos de montar que fica encaixando? A gente tem vários, né? Tem Lego, mas tem vários blocos de montar. Então, essa brincadeira do bloquinho, ela é muito legal. A gente pode trabalhar um montar, né, aleatório, só montar e fazer uma torre bem alta. Então você faz a torre, depois você conta com a criança 1, 2, 3 e já, e ela fala já e ela derruba a torre, você monta de novo, você pode treinar com ela, montar alguma coisa específica. Então, por exemplo, montar uma ponte, né? Monta uma torre aqui e aí um que tem que passar. Você montar coisas específicas, montar um carrinho, montar um robô, né? Usar esses blocos de montar para fazer a estimulação lúdica também dessa criança, tá? Gente, quem tiver pergunta, quem quiser participar, trazendo informações, ou vocês colocam aqui nos comentários, ou podem usar o ponto de interrogação também. Tem um pontinho de interrogação aqui que você pode mandar pergunta, eu recebo aqui e vou responder, tá? E trago as contribuições de vocês também, como que vocês brincam com essas estratégias aqui com o seu filho, com o seu paciente, com o seu aluno, tá bom? Então, o bloco de montar você pode fazer uma infinidade. Você pode também trabalhar a imitação. Então, por exemplo, você colocou um bloquinho azul e aí o seu filho coloca um bloquinho azul. Você pegou o bloquinho vermelho, ele pega o bloquinho vermelho. Então, você não vai falar com ele qual a cor do bloco que você está pegando. Você só vai colocar e pedir para ele procurar o igual. Por quê? Porque assim você está trabalhando a percepção visual, o rastreio visual, a identificação, toda essa parte visual da criança e desse controle, né? Mão, olho, mão, objeto, para que ela consiga fazer a imitação de objetos também, tá bom? Então, brincadeira 4, blocos de montar. Brincadeira 5 para você fazer aí com o seu filho e estimular são circuitos psicomotores. O circuito psicomotor, gente, você pode usar o que você tem em casa, e as crianças amam. Então, pegue cadeira, pegue almofada, pega lençol, pega um varal para colocar roupa, né, que sirva de corda, pegue bambolê
e monte na sua sala, no quarto, se você tiver espaço, que tiver quintal é melhor ainda, um circuito para sua criança brincar. Então, monta, ela vai passar em cima dessa cadeira, embaixo da outra cadeira, e aí ela vai pular dentro do bambolê, e aí ela vai arremessar para acertar uma bolinha de meia, por exemplo, dentro de um cesto de roupa. Então, assim, use o que você tem em casa e crie circuitos para essa criança trabalhar, tanto a parte de coordenação motora ampla, tá? Como a parte de coordenação motora fina, que ela depois tenha que encaixar ou que ela tenha que achar uma peça e parear, fazer a parte de percepção visual. Então, aproveite o que você tem em casa e monte esse tipo de circuito para que seu filho consiga fazer essas atividades psicomotoras. Lá no YouTube também tem um vídeo, tem 2 vídeos sobre coordenação motora. Um vídeo sobre coordenação motora fina e um vídeo sobre coordenação motora ampla, com muitas dicas de atividades para vocês fazerem. Então, esses circuitos com o que você tem em casa, eles são ótimos para a estimulação, tá? Outra sugestão de brincadeira para você estimular as crianças com atraso é a colagem. Eu amo fazer colagem, tanto com os meus filhos, com os pacientes, porque as crianças gostam muito. Então você pode fazer colagem desde usar papéis, então usar papel crepom, fazer bolinha, usar EVA, né? Você pode cortar o EVA com vários pedacinhos coloridos e fazer mosaico com as crianças. Você pode usar para fazer em cima do nome da criança. Os maiores você pode fazer mosaico. A minha filha mesmo ama fazer mosaico. Minha filha tem 10 anos. Então, é lógico, ela pega até uns desenhos mais complexos, mas quando a gente fala com crianças com atraso, você pode pegar um desenho mais simples e trabalhar com aquela criança as cores, ela colar, essa cor é nesse pedacinho, essa cor é naquele pedacinho. Então, você está trabalhando essa parte de percepção visual dela também, de espaço, de localização no espaço, né, da atividade que ela está fazendo. Então tem muita oportunidade de estimulação com colagem. Outro tipo de colagem que eu amo fazer é com encarte. Gente, eu sou a rainha dos encartes. Eu vou no mercado, cato encarte. Eu vou na farmácia, cato encarte. Eu vou nas lojas americanas, cato encarte. Na casa e vídeo, cato encarte. Eu sou dessas. Não tem jeito. Então, assim, se torne também a rainha dos encartes. Por quê? Porque encarte a gente pode trabalhar muita coisa. A gente trabalha com os pequenininhos, por exemplo, o rasgar, o amassar, tá? Com a mão direita, com a mão esquerda. A gente faz também com os que já conseguem, né? Você tem que avaliar o nível de desenvolvimento do seu filho. Recortar, achar itens. Procura para mim uma coisa que você gosta de comer, uma coisa que você gosta de beber. Os mais velhos, a gente, né? Os maiorzinhos, a gente pode trabalhar a categorização. Então você pega uma folha ofício e aí você faz um risco, de um lado você coloca, por exemplo, coisas de comer, né? Comidas, do outro lado, bebidas. E aí a criança tem que recortar do encarte 4 coisas de beber e 4 coisas de comer e colar ali, separando por categorias. Você pode colocar itens de higiene, limpeza, no de mercado, né? Você pode... No de farmácia você pode trabalhar o que é medicamento, o que é produto para cabelo, produto para pele. Então, assim, trabalhar categorizações. Eu sou a rainha do encarte, eu sou suspeita e acho que vocês também deveriam fazer isso, porque o encarte é uma preciosidade, tá? Então, basta ter criatividade e saber o que você precisa estimular com aquela criança. Outra brincadeira que, gente, custo zero, que vocês têm que fazer é música. Não tem jeito. Música, a gente ama música, né? É natural da gente, a gente gosta, todo mundo gosta de algum tipo de música. É muito raro uma criança que não goste de música. E aí, a música traz oportunidades dessa estimulação também. Então, você pode, desde só cantarolar as músicas. Então, escolha um repertório de 5, 6 músicas e cante com seu filho para fazer aquele input auditivo
para que daqui a pouco essa criança comece a imitar. Então, de tanto você cantar, seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o... Não sou cantora, gente, pelo amor de Deus. E aí, daqui a pouco ele tá cantando. E você vai estimulando essa parte auditiva, de percepção auditiva com a criança. Você vai trabalhando o intraverbal, então você para a música e ela completa a letra da música, é intraverbal que a gente está trabalhando. Você pode trabalhar com os mais velhos, por exemplo, os adolescentes e os jovens, eu trabalho muito a interpretação. Então eu coloco o clipe da música que eles gostam e aí a gente fala sobre o que tem no clipe, a gente fala sobre a mensagem daquela música. A gente pode trabalhar imitação, coreografia. Então, gente, música tem uma infinidade de coisas pra gente poder trabalhar e é uma excelente estratégia, uma estratégia gratuita, né? Porque basta a gente cantar. A minha única e principal dica para trabalhar com música aqui é a seguinte: não fiquem colocando música, principalmente para criança, no YouTube para ela ficar vendo. A nossa prioridade aqui é que a criança cante com você, ou que ela escute a tua voz, que ela interaja com você. Uma vez que você pega o tablet, você pega o celular, você coloca na televisão um vídeo e que a criança fica passivamente parada olhando para aquilo ali, já perdeu o nosso intuito da estimulação, tá? Então o intuito da estimulação com música é que ela olhe para você, que ela se divirta, que ela imite você. Então você tá dançando e ela tá fazendo também, que ela dance junto com você, você roda, daqui a pouco ela olha para você querendo mais, você joga ela pro lado, joga ela pro outro, entendeu? Então transformar aquele momento de música, de interação, num momento de estimulação muito importante, ok? Deixa eu ver que alguém colocou aqui. Ah, Glauci, fala um pouco sobre o trabalho de classificação. Então, Glaucio, o trabalho de classificação de categorias, ele é um trabalho que a gente faz muito na parte de linguagem receptiva, né? Que é uma habilidade de ouvinte. Então, é uma resposta de ouvinte por característica, função e classe. Terapia ABA, a gente trabalha com essa nomenclatura. Então a gente trabalha com as crianças, por exemplo, ou com os adolescentes e jovens, eu trabalho muito também, o separar por categoria, o identificar que a maçã e a banana, elas fazem parte de uma mesma categoria chamada frutas, tá? Que o cachorro e o papagaio, eles fazem parte de uma mesma categoria chamada animais. Então, primeiro a gente começa trabalhando categorias amplas. Frutas, animais, roupas, né, vestuário, meios de transporte, letras, números, material escolar. A gente começa com categorias amplas. Depois a gente vai para categorias mais específicas. Por exemplo, o gato e o papagaio, eles são animais. Mas quando eu falo, por exemplo, de animais que voam, animais que têm pelo, eles não fazem parte da mesma categoria. Então, é uma categoria mais específica. Agora, quando eu falo urubu e papagaio, eles fazem parte da mesma categoria de quê? De animais que voam, são aves. E aí a gente vai separando cada vez mais por categorias. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com seu filho, objetos. O que tem na cozinha? E aí você vai lá na cozinha com ele e faz ele nomear alguns itens que tem na cozinha. E aí depois você trabalha a memória com ele. O que tem na cozinha? E ele tem que fazer uma lista. O que tem no seu quarto? O que tem no banheiro? E você vai trabalhando essas categorias com ele, tá bom? Depois eu posso marcar uma aula só para trabalhar característica, função e classe para vocês fazerem isso no dia a dia. Se vocês quiserem, podem me mandar sugestões, tá bom? Deixa eu ver aqui que um monte de gente colocou e eu não vi. Peraí, que saiu aqui. A Paula, adorei essa dica, obrigada, meu amor.
A Dani, bom dia, querida. Bom dia, meu amor. Quanto tempo que eu não te vejo. Apareça sempre por aqui. Toda segunda, 9 horas, a gente tem aula. O Matheus Curitiba. Oi, Bárbara, tudo bem com você? Então eu tenho um sonho de ser cantor. Você já está famoso, Matheus. Está famoso. Muito sucesso. Matheus é nosso paciente aqui, nosso aluno do grupo de habilidades sociais e tem um canal no YouTube show de bola. É um poeta esse rapaz. Faz cada poesia linda, gente. Sou suspeita porque eu sou fã. Você arrasa. Obrigada, Paula. Obrigada, meu amor. Meu objetivo é esse, é ensinar coisa prática para vocês fazerem em casa. Porque assim, quando o profissional, ele tem que fazer curso técnico, né? Assim, com saber nomenclatura, saber a teoria, tudo isso. A família, ela precisa saber a teoria? Sim, mas ela precisa saber a teoria para colocar em prática com o filho. Porque senão, se eu fico só aqui na teoria, você vai falar assim para mim, Bárbara, sim, legal a teoria, mas o que eu faço com isso tudo, né? Então precisa colocar em prática. Elaine, obrigada, Elaine. Saudades de você e do Caio. Manda um beijo pro Caio, meu amor. Olha só, outra atividade que eu amo, gente, fazer. Traz o Heitor aqui sim, com certeza. Vem conhecer o nosso espaço novo, nossa expansão, que eu estou mega apaixonada. Ficou lindo, gente. Vem conhecer sim, com certeza. Outra atividade que eu amo fazer com as crianças, com os adultos, inclusive a gente lá na expansão tem um cantinho específico disso porque eu amo muito, é a cozinha experimental. Gente, levem os filhos de vocês para a cozinha, para tudo, para lavar louça. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente estimula uma criança lavando louça? Vocês já pararam para pensar? Gente, a gente estimula a questão de postura, a gente estimula a questão da força, do segurar, da quantidade de detergente, do esfregar. Então, você tá trabalhando coordenação. Enquanto isso, ó, olha a lateralidade. Ele tem que segurar com uma mão e esfregar com a outra. A percepção visual, já tem sabão, vou enxaguar. Já tem sabão, o sabão já saiu todo. Depois eu tenho que colocar para escorrer, depois eu tenho que guardar, eu tenho que organizar no armário. Não tô falando de cozinha experimental só de comida, não. A comida é maravilhoso. A gente faz várias coisas, faz pão de queijo, faz brigadeiro, faz saladas, faz suco, vitamina. Então, assim, a gente agora no Espaço Novo, na expansão, a gente tem um espaço, uma cozinha muito preparada para isso. Mas nós vamos trabalhar também essas outras habilidades de lavar, de guardar, de organizar, de escolher qual receitas nós vamos fazer. Quais são os ingredientes? Então vamos lá no mercadinho comprar? Como que a gente abre esse ingrediente? Qual o prazo de validade desse produto? Então olha a infinidade de coisas que a gente pode fazer. Outra coisa, fez uma salada. Então, vamos arrumar a mesa do jantar. Como é que arruma a mesa do jantar? Coloca isso aqui. Então, às vezes, a gente acha que é bobeira, mas você está do lado da mesa, você poderia esticar a mão e colocar em cima da mesa. Não façam isso. Entregue para o seu filho para que ele coloque. Vá treinando nas pequenas ações, porque você vai ter resultado nas grandes ações depois, tá bom? Não esqueça disso. A brincadeira 9, que é a minha sugestão hoje, jogos de encaixe. Então a gente tem uma infinidade também de jogos de encaixe. A minha sugestão sempre avalie o potencial e o nível de desenvolvimento do seu filho. Seu filho está fazendo encaixe de coisas maiores, então faça encaixes de coisas maiores. Seu filho já está fazendo encaixes de pinças menores, faça de pinças menores. Seu filho faz encaixe com pareamento, ou seja, lá na prancha, né, do pareamento tem o desenho e ele acha e coloca. Seu filho já faz encaixe com a figura sombra, ou seja, só tem o entorno do desenho, só a sombra, e ele já identifica onde encaixa. Então, as brincadeiras de encaixe, elas são muito legais e ajudam muito nessa parte de percepção auditiva, percepção visual, de rastreio visual, discriminação. Às vezes a gente está com um quadrado e um retângulo. Então a criança perceber que um quadrado tem os 4 lados iguais, o retângulo já não tem, ele é parecido, mas ele não é igual. Então muita coisa que a gente pode trabalhar com esses jogos de encaixe.
Para os maiores ou as crianças que já estão no nível de percepção visual mais avançado, você pode trabalhar o encaixe através de sequenciação. Então, por exemplo, azul, vermelho, amarelo. E aí depois ele tem que fazer azul, vermelho e amarelo. Entendeu? Trabalhar sequências para que a criança preste atenção na sequência e continue essa sequência. Então tem muita coisa aí que você pode fazer com jogos de encaixe também, tá? E a 10ª sugestão e última aqui para eu finalizar as minhas 10 brincadeiras é a brincadeira de pique-esconde. Esconde-esconde. É uma brincadeira muito legal para fazer com os pequenos. Por quê? Porque a gente trabalha o pique-esconde, gente. O que ele é? Vamos prestar atenção agora tecnicamente. O que o pique-esconde é? Ele é a percepção do elo comunicativo, não é? Ou seja, eu tenho que prestar atenção com quem está aquele pique e eu tenho que me esconder daquela pessoa, né? Eu não posso deixar ela me achar. E eu tenho que ficar prestando atenção nessa troca de turno, ou seja, é minha vez, é a sua vez, e trocou. Eu tenho que me esconder de modo que que a outra pessoa não me ache. Então, se o seu filho ainda não está nesse nível, comece com um pique-esconde simples. Deixa ele se esconder ali, ou você se esconde e fica, peguei, né? E quando ele já souber o pique-esconde, vá para outros piques. Pique-pega, pique-alto, pique-bandeira, pique-ajuda. Gente, tem tanto pique, né? Na minha infância, pelo menos, eu brincava muito de pique. Então, peguem essas brincadeiras de pique que parecem bobas, mas não são. A gente trabalha muito esse elo comunicativo da brincadeira social. É algo que a gente precisa trabalhar muito. Crianças com atraso no desenvolvimento, principalmente com autismo, elas têm uma tendência a brincar sozinhas. Elas brincam até junto com outra criança ali do ladinho, mas o compartilhar é muito difícil, tá? Precisa sempre de mediação, precisa sempre de alguém falar, faz isso, faz aquilo. E o objetivo da estimulação é que a criança faça isso de uma maneira natural. Então, aproveitem essas dicas. E aí, gente, me conta um pouquinho. Vocês gostaram das minhas dicas? Qual brincadeira? Escreve aí pra mim. Qual brincadeira dessas você vai escolher para fazer com seu filho hoje? Coloque aí, por favor. Precisa estimular isso, não quer brincar comigo. Isso, a brincadeira compartilhada para criança com autismo, para o adolescente, para o jovem, ela é muito difícil. Na idade do Enzo, Paula, que é seu filho, você pode fazer muita brincadeira de tabuleiro, né? Que é muito legal para os adolescentes. E essa brincadeira motora mesmo, de pique, pega, esconde. Então é bem legal esse tipo de troca também. Coloca aqui pra mim, vocês gostaram das minhas dicas, gostaram das minhas sugestões, qual brincadeira que vocês vão escolher para fazer essa semana? Compromisso, lembra que eu peço? Compromisso comigo. Qual brincadeira vocês vão escolher para fazer essa semana? Escolha uma, gente, por semana. Brinque bastante e faça, porque a gente precisa aproveitar os momentos para a estimulação. Ah, eu levei meu filho para o ar livre e deixo ele ter o contato com a natureza. Não deixe só a criança ali livre. Aproveite aquele momento para estimular, né? O Heitor não gosta de jogos, vou tentar pique. Eles amam pique, Dani, porque o pique, ele é uma brincadeira de rotina sensório-social. Começa com pique-pega, se ele ainda não tem essa coisa de se esconder, começa com pique-pega, que você corre e faz, peguei! Aí alguém ajuda ele a pegar você, e aí ele vai percebendo esse elo comunicativo, essa troca, e aí depois você vai fazendo o pique-pega, tá? Paula, o encarte. Paula, encarte é maravilhoso. Vire a rainha do encarte, como eu, tá bom? Maravilhosas essas dicas. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Gente, obrigada pela presença aqui. Não se esqueçam, toda segunda-feira, 9 horas, eu dou aula aqui com conteúdo. Quem ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá. YouTube Autonomia Instituto, tem muitos vídeos, faz um Bárbara Flix, né? Tem Netflix, faz um Bárbara Flix, assista lá, faça a estimulação em casa, porque a gente não pode perder oportunidades de estimulação, tá bom? Semana que vem temos mais uma aula e eu espero vocês aqui.
tá? Uma semana abençoada para todos nós. Beijos, beijos, beijos. Tchau!